Max Rendel e a Fraternidade Rosa Cruz. Capítulo 12. Augusta Foss Rendel como sucessora de Max Rendel. Podemos comparar as pessoas como as ondas do mar. Quando no mar uma onda se quebra e retorna, sempre se segue outra para tomar o seu lugar. Não faz diferença se a pessoa é ou não importante. Sempre haverá outra pessoa que tome seu lugar para que o trabalho continue fluindo. Assim, após o falecimento de Max Rendel, sua esposa ganhou a liderança e foi apoiada pelo Sr. Alfred Adams. Em novembro de 1918, Max Rendel tinha ido para San Diego para passar os direitos autorais dos livros e gravuras para sua esposa por meio de uma doação judicial. Quando, após o falecimento de Max, seu testamento foi oficialmente reconhecido, ficou claro que ele havia comprado a terra antes da fraternidade se tornar uma pessoa jurídica. No documento estava escrito que ele administrava a terra para a fraternidade. Contudo, quando este foi analisado e o testamento legitimado, o juiz declarou que as terras da fraternidade pertenciam à senhora Augusta Foss Rendel como herdeira, usando o fato que quando o testamento foi assinado, a fraternidade ainda não era uma pessoa jurídica. Na primavera, em 1919, vieram algumas pessoas que já eram membros há algum tempo para Mount Ecclesia. Eram o Sr. W. J. Darrow, contador, membro do Centro de Nova York, que ajudou na construção de um tanque de compostagem. Mais tarde, ele ajudou no escritório e na revista mensal. Sra. Nettie Little, de Seattle, ajudou no setor da cozinha e mais tarde se tornou secretária esotérica. A Sra. Mary B. Roberts, de Nova York, cuidou das atividades domésticas. Sra. Margaret Wolfe ficou com a liderança do setor de cura e, após seu falecimento, foi substituída pela Sra. Roberts. Um rapaz, Joseph Hohensel, membro de Chicago e bom mecânico de automóveis, era o único que conseguia dirigir e fazer manutenção do Page. E Sam Eret, ele, em especial, foi um achado que por muitos anos cuidou da sala de impressão, em particular da nova máquina de encadernação, a de dobrar e costurar livros que dava muitos problemas. Em Oceanside, não havia ninguém que soubesse lidar com máquinas tão complicadas. Contudo, com a chegada do Sr. Eret, isto ficou em ordem. Ele era quem deixava as coisas rodando. O cachorrinho branco chamado Smart, que Max Rendel havia adquirido em 1913, para espantar os coelhos da horta e mais tarde foi adotado pela Sra. Kitty Skidmore Cohen, uma estudante que veio na primeira escola de verão, voltou para Mount Ecclesia em 1919. A Sra. Cohen ficou viúva e decidiu retornar para permanecer na sede central e trouxe Smart com ela. Ele dividia seu tempo entre os dois quartos, da Sra. Cohen e da Sra. Augusta Foss Rendel. Ele sempre permaneceu fiel à sua primeira dona, principalmente depois de uma experiência que ele teve quando a Sra. Cohen ficou umas semanas fora. Um vizinho tinha um bulldog muito agressivo que ficava acorrentado em seu quintal e onde Smart o atacou para pegar um pouco de ração. Após uma briga com um animal maior, o Smart saiu muito machucado e foi levado como uma massa sangrenta para o quarto da Sra. Augusta Foss Rendel. Uma enfermeira que estava de visita ajudou a cuidar dos ferimentos do pobre coitado, a enfaixar sua pata traseira quebrada. Depois disso, a Sra. Augusta Foss Rendel cuidou dele. Ele até podia ficar num cesto ao lado da cama dela durante a noite. Numa manhã, ele estava andando sobre duas patas pelo quarto dela e foi engraçado de ver. Em pouco tempo, ele ficou bom de novo. Smart ainda ficou alguns anos com eles e de repente sumiu. Em novembro de 1919, mais um livro foi publicado. Foi a nova edição do livrinho Astrologia Científica Simplificada. A terra que foi comprada por Rendel consistia de 40 acres, aproximadamente 16 hectares, mas não chegava até a rodovia. Por volta de 1920, veio um novo fazendeiro como vizinho, que estava com problemas financeiros. Ele vendeu um pedaço de suas terras à fraternidade, que ficava exatamente entre a rodovia e a fraternidade. Assim, a fraternidade ganhou uma estrada diretamente até a Highways to the Stars, que vai até o famoso observatório Mount Palomar. Após a compra desse pedaço de terra, alguns membros do conselho insistiram com a Sra. Augusta Foss Rendel para passar os 16 hectares que estavam no nome dela para o nome da fraternidade. Mesmo o advogado desaconselhando, ela consentiu.
Em maio de 1920, Max Rendel apareceu para sua esposa e disse que, conforme solicitado pelo mestre, era tempo de construir a eclésia, ou templo. Enquanto Max Rendel vivia, alguns estudantes já haviam iniciado um fundo para a construção do templo. Contudo, após juntarem alguns $1.000, a maioria parou de contribuir. Quando em maio foi anunciado essa mensagem, o dinheiro começou a fluir de novo. Com isso, o Sr. Lester Kramer, um arquiteto de Nova York, foi convidado a vir para Oceanside. Alguns anos antes, ele também já havia estado em Mount Ecclesia e havia feito o desenho para o templo, conforme indicações de Max Rendel. No dia 29 de junho de 1920, numa quinta-feira bem cedo pela manhã, as pessoas começaram a chegar de carro de San Diego, Los Angeles e até da longínqua Sacramento. Alguns convidados já haviam chegado domingo e segunda-feira. Como não havia moradia suficiente, eles foram colocados em barracas. No total eram 65 pessoas que, às 11h45, se juntaram no Ecclesia Point para inaugurar o terreno do templo. Após cantar o hino de abertura, a senhora Augusta Foss Rendel deu uma pequena introdução, dando ênfase a esse sagrado passo. Exatamente às 12 horas, a senhora Augusta Foss Rendel, os discípulos, probacionistas e estudantes retiraram cada um uma pá de terra do local. Após essa cerimônia, a senhora Augusta Foss Rendel falou sobre a construção do templo de cura, que deveria ser construído em volta do templo simbólico, a Eclésia. As semanas que seguiram a inauguração do terreno foram de intensa atividade, cavando buracos, preenchendo com concreto, misturando cimento, pedras, areia e água, até fazerem a fundação. Quase um mês depois, no dia do aniversário de Max Rendel, dia 23 de julho, exatamente ao meio-dia, colocaram a pedra fundamental do templo. Max Rendel já tinha feito a pedra no dia 26 de novembro de 1914. Na pedra foi colocada uma caixa com dizeres da fraternidade. A senhora Augusta Foss Rendel proferiu as seguintes palavras: Amigos, hoje estamos reunidos para dar continuidade ao que nosso querido líder Max Rendel começou no dia 26 de novembro de 1914. Naquele momento, nos reunimos para fazer a pedra fundamental, que hoje colocamos no lugar. O templo é um símbolo físico, que quando nós entrarmos nele, nos dará um exemplo do que nós, como construtores do templo divino, tentamos alcançar. Nós conhecemos o uso simbólico do instrumento de construção. O pedreiro é descrito como aquele que mistura o cimento, coloca os tijolos e trabalha com as ferramentas, que são de sua profissão. Dessa forma, o prédio se constrói. Nós também somos pedreiros Freemason, usando outro material. Nós construímos com o material que os irmãos maiores nos fornecem e que nós acabamos de colocar nessa caixa a gloriosa mensagem que nos foi passada pelos irmãos maiores por meio desse grande espírito cujo aniversário homenageamos hoje. Nasceu em 23 de julho de 1865 e que era predestinado a dar uma visão mais ampla ao mundo e que jamais foi transmitido anteriormente dos ensinamentos de Cristo. Uma religião que será a pedra angular da nova raça que surgirá na era de Aquário. Esse mensageiro nos contou que esse será o último templo físico a ser construído sob orientações dos irmãos maiores. A humanidade irá chegar a um estado de desenvolvimento e agora está trabalhando com o objetivo de alcançá-lo, para que possa adorar no templo verdadeiro, o templo de Deus, não feito por mãos humanas, eterno nos céus, que não foi feito com pedras, tijolos e argamassa, mas de corações amorosos, e com a sublimação de nossas naturezas inferiores para sermos pedras vivas. É um privilégio ser um dos trabalhadores, ser uma das pedras vivas, escolhidos a obedecer aos últimos mandamentos do Cristo, pregar o Evangelho e curar os enfermos. Este último mandamento já foi esquecido pela humanidade há muitos anos. Nós anunciamos o Evangelho, mas fizemos, com isso, apenas a primeira parte do mandamento que ele deu a seus discípulos. Na igreja, fracassamos em curar os enfermos. Havia uma divisão entre a ciência e a religião. Essa divisão originou o materialismo atual. Restabelecer essa divisão, a reaproximação da ciência com a religião, é o que nós, trabalhadores e seguidores dos ensinamentos da Fraternidade Rosa Cruz, tentamos colocar em prática. Nós colocamos a pedra angular de um enorme e futuro trabalho. Os poucos de nós que agora aqui estão mal percebem o que isso vai significar para a humanidade.
Muitos anos após nós termos abandonado esses corpos mortais, o conteúdo dessa caixa continuará existindo. As vibrações que serão construídas junto com esse prédio serão sentidas até os confins do mundo. Dizem que quando Salomão construiu o Templo de Jerusalém, as vibrações de toda a cidade se purificaram e mudaram. Nós estamos nas mãos de Saturno, num ambiente cristalizado. Para nós era importante aprendermos nossas lições, porque nos encontramos nesse mundo cristalizado e, portanto, necessitamos usar de cimento visível. Contudo, com esse trabalho, atingimos um estado onde será inútil lutarmos por mais tempo, pois o fundamento está colocado. Hoje colocamos essa pedra fundamental que, com o seu conteúdo, permanecerá intacto por muitos anos. Amigos, vamos sair hoje daqui novamente imbuídos de nos tornarmos instrumentos mais puros, melhores e limpos, onde possamos transmitir os ensinamentos dos Rosacruzes ao mundo. Nós estamos aqui porque fomos escolhidos nesse imenso trabalho de Cristo. Estamos aqui para prepararmos esse templo invisível, usando o templo visível apenas como instrumento de trabalho. Nós ainda não deixamos os nossos corpos físicos, mas estamos nos preparando para encontrar o Cristo, porque Ele prometeu que em seu retorno iremos encontrá-lo no céu. O que isso significa? Que precisamos preparar o traje dourado de bodas, o corpo-alma onde todos nós possamos encontrar o Cristo em seu retorno. Amigos, vamos cada um com uma pá cobrir essa pedra de cimento, com uma prece de agradecimento e pedir por forças, pureza e conhecimento, para que possamos ser instrumentos para dar continuidade nesse trabalho e podermos divulgar ao mundo a mensagem da fraternidade, sabendo que Cristo é a verdadeira pedra angular. Rolo Smith também estava, novamente, presente na construção do templo. Durante a construção, as doações eram frequentes, o que garantia que os salários dos pedreiros fosse pago à vista. Conclusão, o trabalho fluiu rapidamente. O objetivo era terminar o templo antes do início do segundo decênio, 18 de abril de 1920. Para alojar os trabalhadores extras, compraram barracas do exército. Neles foram colocados pisos de madeira para que pudessem ser habitados durante todo o inverno. Também foram ministrados cursos. Senhora Arline D. Kramer dava aulas de filosofia Rosa Cruz e a senhora Margaret Wolf cursos de astrodiagnose. Também havia aulas de astrologia e expressão. No Ecos de Novembro está escrito que 5.500 exemplares do conceito Rosa Cruz do Cosmos, 5.000 exemplares da astrologia científica simplificada e 4.000 exemplares de A Teia do Destino foram impressos e encadernados. As lições mensais que Max Rendel havia enviado aos estudantes também foram impressos em forma de livro, com o título A Teia do Destino e Interpretação Mística do Natal, enquanto que o livro Maçonaria e Catolicismo estava pronto para ser impresso. Finalmente, em 1920 foi um ano difícil, pois em comparação a 1918 os preços triplicaram. Em 1918, por exemplo, a capa de um livro custava 7 centavos de dólar e uma resma de papel 11,75 de centavo. E, em 1920, a capa do livro custava 20 centavos e uma resma de papel 31,25 de centavos. No dia 24 de dezembro, os discípulos e probacionistas se reuniram no templo às 22h30 para a inauguração do templo e o ritual da lua cheia. Depois disso, o coral cantou. Às 23h45, venham todos reunidos, enquanto os membros e visitantes saíam da proeclésia em direção ao templo. A senhora Frances Ray tocou no pequeno harmônio, pois não havia dinheiro para comprar um órgão grande. Parsifal, a marcha dos Cavaleiros do Graal. Depois as pessoas cantaram Noite Feliz, com as palavras que Max Rendel colocou nesta melodia, onde se seguiu a história bíblica desta noite. Durante a leitura foram mostrados slides por cima do harmônio, em sua maioria, reproduções dos grandes mestres. Depois, a senhora Louise Dartel cantou com uma voz linda de contralto, Abram as portas do templo. Logo após, a senhora Augusta Voss Rendel falou sobre o objetivo do trabalho e a necessidade de envolvimento pessoal, seguida por uma maravilhosa seleção musical na flauta pelo Sr. Moro, onde todos se prepararam para a prece silenciosa, que foi acompanhada pelo solo da cítara de Eugene Miller. Depois disso, todos cantaram
ó pequena cidade de Belém, seguido da palavra de fechamento da senhora Augusta Foss Rendel, e as pessoas se retiraram em silêncio enquanto a organista tocava suavemente. O templo ainda não estava inteiramente pronto, porque a encomenda das janelas, que já havia sido feita em setembro, ainda não tinha sido entregue. Contudo, chegou alguns dias após o Natal. Então foram colocados os lindos vitrais e também a iluminação central do teto. O Sr. Camille Lambert, um artista de Lille, França, enviou 12 quadros a óleo para Mount Ecclesia, para serem colocados nas 12 paredes acima dos vitrais. Estes quadros representam os 12 signos do zodíaco. O signo de Leão, que foi colocado acima do altar, é um maravilhoso nascer do sol, com um esplêndido e pacífico leão, que está deitado vigiando atentamente. Touro tem um lindo touro numa pastagem com árvores a florir na primavera. O signo de Aquário, o aguadeiro, fica acima da porta da entrada. Os bancos são de um branco puro. Nas extremidades laterais e no centro está o símbolo de um signo em dourado. Cada probacionista ou discípulo deve se sentar no banco onde marca seu signo solar. Esses bancos devem manter o mesmo lugar enquanto estiverem dentro do templo. A grande cadeira de braços, onde a pessoa que vai fazer a leitura se senta, tem acima no encosto um leão pintado de dourado. O piso é pintado de linóleo verde e o tapete marrom fica no piso do altar. Alguns homens que ajudaram na construção do templo ficaram tão entusiasmados com Mount Ecclesia que queriam permanecer lá. Contudo, havia uma falta grande de acomodações, tanto para funcionários como para visitantes. E também não havia dinheiro para construir mais. Havia sobras de madeira das estalagens que foram usados para fazer o teto da Ecclesia. Por isso foi decidido que na casa Ecclesia Cottage, onde primeiramente a família Grell havia morado, iria ser construído mais um andar. O piso e a fundação eram firmes o bastante para tal. Esse andar foi finalizado pelo lado de dentro com painéis de madeira e na parte exterior com telhas que cobriam a maioria das tábuas reutilizadas. Depois ligaram o encanamento da água e assim essa casa tinha no andar de baixo 6 quartos para os cavalheiros e no andar de cima 7 quartos para as damas. Nesse meio tempo, o trabalho continuava, mas um ponto fraco que permanecia eram as acomodações. Como os funcionários aumentavam em número e a quantidade de visitantes também aumentava constantemente, precisava ser feito alguma coisa para fornecer a essas pessoas uma acomodação decente. Novamente foi solicitado o auxílio do Sr. Lester A. Kramer, que desenvolveu um alojamento moderno com 20 quartos, dos quais 8 tinham banheira no quarto. A construção de um prédio assim demandava altos custos e também existia o medo de não se conseguir finalizar a obra. Felizmente, o Banco de Oceanside estava disposto a emprestar $7.000, que foram liquidados em 2 anos. Em julho de 1922, a senhora Maria Lang, de Los Angeles, faleceu com a idade de 68 anos. Devido à sua saúde, ela tinha se mudado para Mount Ecclesia no início de 1920, onde permaneceu até falecer. Ela trabalhava nas atividades domésticas. Na quinta-feira, dia 7 de agosto de 1923, às 16h24, foi inaugurado o terreno ao lado da Ecclesia Cottage. O prédio, de princípio denominado dormitório, depois guest hall, por fim Rose Cross Lodge, foi construído de forma simples, estilo missionário, e tinha as medidas de 10,67 por 25 metros. Tinha um andar superior e foi feito com tijolos vazados, que foram rebocados do lado de dentro e de fora. O custo total foi de $15.000. No primeiro andar foi construída uma marquise, que por causa do tamanho serviria como sala de reunião para os encontros. Antes disso, o refeitório era utilizado para esse fim, mas parecia atrapalhar aqueles que trabalhavam na cozinha. Nesse período, Mount Ecclesia recebia a eletricidade, gás e água de San Diego Gas and Electric Company, e as dificuldades nesse setor ficaram para sempre no passado. Também o fornecedor de gelo, o verdureiro e o padeiro estavam dispostos a entregar os produtos em Mount Ecclesia. Uma outra melhoria foi a estrada, que da rodovia vinha até a sede central. Nesse mesmo ano, em 1923, o vizinho do lado leste do terreno vendeu alguns pedaços de terra. Para proteger Mount Ecclesia daquele lado, de outros vizinhos, conseguiram comprar, por um preço bem baixo, um lindo bosque de eucaliptos, com o tamanho de 4,5 acres. No mesmo tempo, foi construído do lado nordeste do templo uma casa geminada, cada uma com 3 quartos e uma garagem embaixo. Ganhou o nome de Temple Cottage e era destinada aos casais Zwigart e Wilson.
O Sr. Zwigert e sua esposa Pearl vinham de Yakima, Washington. Ele se tornou diretor-geral, enquanto sua esposa ajudava no setor de cura. Alguns meses antes, o Sr. e a Sra. Wilson chegaram. Harry Wilson, no setor financeiro, e Vera como secretária central. Após o falecimento do Sr. Zwigert, em 1929, ele foi substituído pelo Sr. Wilson, que faleceu em 1939. Em 1923, a Sra. Lida West, membro do Centro de Long Beach, começou a transcrever todos os livros da fraternidade para o Braille, que foi oferecida de forma gratuita para os cegos e deficientes visuais dos Estados Unidos da América. Em 1924, foi comprada uma nova impressora. Era uma impressora Stonemetz, com a finalidade especial de imprimir o Ray from the Rosicrucians. Também em 1924, o Sr. Charles D. Cooper escreveu para a sede central uma carta onde incluía um cheque no valor de $100, com o objetivo de comprar um órgão de tubos para o templo. A chegada dessa carta foi anunciada na revista de novembro, com a solicitação do mesmo para que os membros e amigos se juntassem a esse projeto. Um ano depois, em setembro de 1925, a Sra. Augusta Foss Handel foi para 20 grandes cidades ao norte, leste e oeste para dar cursos e palestras. Pouco antes de sua partida, Max Handel apareceu para ela e disse que assim que fosse financeiramente possível, precisavam começar a construção de uma escola infantil para que fosse inaugurada antes de 1930. Em 1925, aumentou mais um pouco o terreno de Mount Ecclesia. Este se ligava ao pedaço adquirido em 1923 do bosque de eucaliptos. Nesse mesmo ano, foi montado, devido a intenso pedido, um curso complementar de 14 lições dos ensinamentos Rosacruzes. Alguns anos depois, ainda foram acrescidos mais 7 lições nesse curso. Alguns anos antes, já haviam iniciado a impressão das lições que mensalmente Max Handel enviava aos estudantes. Essas lições foram compiladas em 5 livros diferentes, a saber, A Teia do Destino, em 1920, Ensinamentos de um Iniciado, em 1927, Coletâneas de um Místico, em 1922, Os Mistérios das Grandes Óperas, 1921, Maçonaria e Catolicismo, 1914, e uma brochura, A Interpretação Mística do Natal, 1920. Na revista de janeiro de 1926 foi anunciado que o livro Cartas aos Estudantes também iria ser publicado no formato de livro, enquanto uma brochura de 24 páginas das mãos da Sra. Augusta Foss Handel, chamado Evolução no Ponto de Vista Rosacruz, também publicado. Na primavera de 1926, o Sr. E.W. Orden doou à sede central um canteiro de cactos, que foi comprado por ele e o Sr. Charles Zwigert, em Pasadena. Devido ao fato do Sr. Handel ter aparecido para sua esposa em agosto de 1925 com a solicitação de que a escola infantil fosse construída assim que fosse financeiramente possível, ela procurou os meios para conseguir isso. Uma doação do casal J.C. Jensen fez com que a construção fosse possível. Em setembro de 1926, a escola infantil foi inaugurada e oferecido lugar para 20 crianças, entre as idades de 4 e 7 anos. No início havia tanto interesse que foi feita uma lista de espera, mas depois, quando no início da década de 30 chegou a crise, o interesse diminuiu. Por esse motivo, a escola foi fechada em 31 de março de 1931. Pouco depois da inauguração da escola, a Sra. Augusta Foss Handel partiu por 10 meses, até 21 de julho de 1927, para dar cursos e palestras em diversos centros da América do Norte. Na primavera de 1927, foram construídas 2 casinhas para acomodar estudantes que vinham para Mount Ecclesia durante a escola de verão, oferecendo acomodação mais barata que na Rose Cross Lodge. Essas casinhas foram construídas ao longo de uma estradinha lateral que saía da Ecclesia Drive e circundava o jardim. Naquele tempo, tinham incluído as construções grandes e pequenas, construídas desde a inauguração, um total de 32 prédios. Um dos membros, o Sr. J.C. Struble, diretor da estação de rádio WWVA em West Virginia, ofereceu na primavera de 1928 um tempo gratuito para a fraternidade, para dar conhecimento aos ensinamentos em escala maior. O presidente do Centro de Nova York, o Sr. Theodore Elini, deu uma apresentação na rádio do dia 15 a 19 de abril, às 12 horas e às 19h30. Era o mesmo Elini que depois se casou com uma membra da Fraternidade Rosacruz, Corinne Smith
Dunkel. Durante a vida de Max Handel, essa jovem senhora escreveu lindos artigos bíblicos. Por conselho de Max Handel, ela escreveu mais tarde, com a ajuda do marido, um curso bíblico sistemático em formato de livro. No dia 23 de julho de 1965, em homenagem ao centenário do nascimento de Max Handel, foi feito um banquete em Mount Ecclesia, onde a senhora Helene fez uma homenagem a Max Handel. Aqui segue a maior parte de seu discurso. Prezados amigos, meu coração canta porque posso estar com vocês aqui hoje nesse evento e posso fazer a minha pequena homenagem ao nosso querido Max Handel. Eu quero contar a vocês sobre o primeiro dia que estive com esse homem maravilhoso. Para contar isso, preciso brevemente contar a minha história. Talvez vocês já desconfiaram que, devido ao meu sotaque, nasci no interior do sul e sempre vivi lá. Eu era filha única e, em minha juventude, adorava a minha querida mãe. Ela sempre foi a minha fada princesa. Ela era muito fraca e eu sempre tive medo de perdê-la um dia. Por isso eu tomei a decisão que, se ela se fosse, eu tiraria a minha vida e a seguiria. Vocês entendem que eu não sabia nada sobre renascimento e da lei da causa e consequência. Eu procurava por respostas às perguntas que não sabia formular. Eu não sabia exatamente o que estava procurando e, portanto, não tinha a menor ideia de onde encontrar a resposta. Como vocês sabem, o Sul é muito ortodoxo e conservador. Contudo, eu sabia que em algum lugar encontraria respostas mais corretas sobre as perguntas da vida e da morte do que a ortodoxia me dava. E estava convencida a encontrar essas respostas. Nesse meio tempo, minha mãe foi ficando cada vez mais fraca e eu tinha um medo constante de perdê-la. Alguns meses antes de sua última doença, uma amiga me ligou e contou que havia encontrado um novo livro maravilhoso e estava convencida que era exatamente o que eu estava procurando todo esse tempo. Naquela mesma tarde fui à casa dela e, como vocês devem desconfiar, o livro era O Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Quando vi a imagem da Rosa Cruz na capa e li que nós mesmos, pela nossa vida pessoal, devemos aprender a transformar a rosa vermelha em branca, eu sabia que finalmente havia encontrado a mim mesma. Naquela noite, antes de ir dormir, a encomenda para esse livro maravilhoso estava na caixa do correio, a caminho de Oceanside. Contei os dias para a chegada da encomenda e, justamente nesse período, o médico veio dizer que minha mãe deveria fazer uma operação muito perigosa. Por isso, eu vivia todos os dias com esse livro. Eu dormia com ele embaixo do meu travesseiro, pois este livro parecia ser o único consolo que eu encontrava nessa vida. Após a cirurgia, o médico me contou que não havia mais esperança, que ela viveria mais alguns meses. Eu permaneci fiel ao meu livro. Então veio num certo dia um pensamento estranho em minha cabeça. Eu deveria tirar a minha vida e seguir a minha mãe, como eu havia planejado todos esses anos? Ou deveria ir para Oceanside e dedicar a minha vida aos ensinamentos de Max Handel? A pergunta já continha sua resposta. Eu tomei a decisão e 10 dias após o falecimento da minha mãe, eu tomei o trem. O conceito Rosa Cruz do Cosmos, embaixo do meu braço, a caminho da Califórnia e de Max Handel. Ele parecia ser o único consolo na face da terra para minha tristeza. Eu gostaria de descrevê-lo da forma justa de como eu o vi naquele primeiro dia aqui em Mount Ecclesia. Ele veio de braços abertos em minha direção e seu rosto atraente estava iluminado de ternura, simpatia e compaixão. Vocês devem saber que eu nunca havia tido contato pessoal com ele. Eu só o conheci através do seu livro. Vocês conseguem entender minha surpresa e perplexidade quando ele pegou as minhas mãos e ternamente disse: "Minha criança, estive muitas vezes com você, tanto durante o dia quanto à noite, durante essa prova tão difícil que você acabou de deixar para trás. Eu sabia que quando terminasse, você viria até mim. De agora em diante, você sempre trabalhará neste meu projeto." Isto, amigos, foi um dia muito importante na minha vida. Esse foi o dia em que me entreguei inteiramente à vida espiritual e ao ensinamento Rosa Cruz. Era meu direito conhecer esse homem tão sábio e ser instruída sob sua liderança. Eu sempre considerei esses 5 anos como os mais bonitos e espiritualmente frutíferos anos da minha vida. Eu gostaria de estar em condições de descrever esse homem maravilhoso como eu o conheci. Quando penso em suas qualidades admiráveis, a qualidade que eu mais admirava nele era a sua total humildade. Enquanto ele sempre, onde possível, queria ajudar e ser útil, ele sempre manteve a pessoa de Max Handel apagada. Enquanto eu observava esta sua total dedicação a uma vida simples, eu pensava muito nas palavras de Cristo. De mim mesmo eu nada sou, é o Pai que faz as obras.
Queridos amigos, eu acredito que Max Handel demonstrava a simbiose perfeita do místico e do prático. As tarefas menos importantes e mais simples ele realizava com tanto entusiasmo e alegria. Se fosse necessário, ele descia e ia até o estábulo para ordenhar a vaca. Porque, como vocês sabem, nós tínhamos naquele tempo em Mount Ecclesia somente um estábulo e uma vaca. Ele colhia o mel, porque nós tínhamos abelhas. Ele subia nos postes de telefone para consertar um fio quebrado. Ele plantava flores no jardim, tirava ervas daninhas e buscava as verduras. Ele fazia todas as coisas simples com a mesma atenção e espírito do que quando ia para o escritório, a sala de aula ou suas palestras, para lá partilhar sua sabedoria. Ou talvez quando ia ao encontro do seu mestre, que o orientava em seu grande trabalho. Normalmente era seu hábito, aos sábados à noite, ir à biblioteca para ter um encontro de perguntas e respostas. Lá tinha uma mesa enorme que ocupava toda a largura da sala e os estudantes se amontoavam naquela mesa, com Max Handel em pé em frente, respondendo às perguntas. Cada estudante podia fazer uma pergunta e devia ser por escrito. Então Max Handel juntava as perguntas e ia respondendo uma por uma. Para observá-lo atentamente, me parecia que ele sempre sabia intuitivamente quem havia feito a pergunta e ele falava diretamente para a pessoa que havia feito a pergunta. No período que eu participei desses encontros maravilhosos, ele nunca fez um erro quanto à identificação da identidade de quem fez a pergunta. Ele era sempre cuidadoso e atencioso para nunca ir à pergunta seguinte sem ter certeza que aquele que fez a pergunta estava totalmente satisfeito com a resposta. Foi durante um desses encontros esclarecedores que eu percebi pela primeira vez a importância que as cores e a música iriam tomar no mundo para preparar a chegada da nova era. Max Handel havia anunciado que esses encontros de perguntas e respostas iriam durar 1 hora. Esta hora se estendia muitas vezes para 2, 2h30, às vezes 3 horas. Eram horas tão estimulantes que parecia que o tempo voava. Amigos, eu gostaria de poder dizer a vocês o que Mount Ecclesia significava para Max Handel, do jeito que eu o conheci. Quanto ele amava esse lugar. Ele conhecia o destino que estava planejado para o seu trabalho. Em seu tempo havia um banco embaixo do emblema Rosa Cruz iluminado. Era o seu costume ir lá todas as noites antes de se deitar, ficar sentado lá por alguns minutos ou 1 hora em meditação ou oração, espalhando amor e bênçãos e agradecendo esse solo sagrado e a todos que aqui moravam e tão fielmente cumpriam seu trabalho. Eu gostaria de poder descrever o alívio em seu iluminado rosto quando ele olhava com tanta dedicação e admiração para o emblema Rosa Cruz iluminado, que significava tanto para ele. Nunca o incomodava o fato de nos contar as coisas maravilhosas que estão predestinadas a Mount Ecclesia. Muitas vezes ele falava da panaceia, da qual os irmãos da Rosa Cruz são os guardiões da fórmula, que discípulos merecedores poderão utilizar para curar e confortar muitos que virão do mundo todo para esse local. Ele nos contava sobre o seu sonho de um lindo teatro grego em pensamento, construído no vale abaixo da capela, onde poderão ser apresentadas obras com mensagens espirituais e verdades ocultas, como as grandes obras de Shakespeare e outros inspiradores clássicos. Ele também via o tempo em que Mount Ecclesia teria sua própria orquestra, de estudantes que ficariam aqui, e que nesse mesmo teatro iriam apresentar obras dos mestres compositores, em especial Beethoven e Wagner, pois ele sabia que eram grandes iniciados musicais. Ele também falou que aqui teriam aulas de iniciação musical. Max Handel gostava de falar dos irmãos maiores e de como eles, estudando a memória da natureza, podiam ver séculos atrás e ver como era o mundo. Foi por essa razão, como vocês sabem, que o conceito Rosa Cruz do Cosmos foi divulgado. Em 1928, o harmônio, que era o órgão utilizado no templo, estava difícil de ser tocado, por estar muito velho. O assim chamado fundo do órgão, que foi iniciado pelo Sr. Charles D. Cooper em novembro de 1924, tinha $3.800 e, portanto, foi decidido comprar outro órgão com esse dinheiro. No início de março, foi comprado por $4.000 em Santa Mônica, na Artcraft Organ Co., um órgão que o organista Francis Ray indicou. Demorou 4 semanas para o órgão ser montado no local. E na Sexta-feira Santa, dia 6 de abril de 1928, o órgão estava pronto para ser inaugurado. Em agosto de 1928 surgiu o livro Astrodiagnose, um guia para a cura, escrito por Max Handel e sua esposa. Max Handel também foi mencionado nessa obra como autor, porque o livro foi escrito baseado em material diagnosticado por ele,
Sua esposa preencheu apenas com o conhecimento dela do horóscopo, que ela utilizava para esse fim. O conceito Rosa Cruz do Cosmos, que logo após o seu surgimento já extrapolou as divisas dos Estados Unidos da América, foi, ao correr dos anos, traduzido para vários idiomas, assim como outras obras da fraternidade. Isso teve como consequência que em Mount Ecclesia chegaram com frequência solicitações de curso por escrito, tanto da filosofia quanto da astrologia, na língua do solicitante. Por esse motivo foram contratadas secretárias internacionais. Em 1925 eram 5. 2 espanholas, uma holandesa, uma alemã e uma francesa.